Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, reunidos para meditar, refletir a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de Mateus 13, de 1 a 9. Traz para nós a seguinte mensagem. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram no terreno bom e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, estamos mais uma vez aqui ouvindo, meditando, refletindo a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é bastante conhecido por nós, esta parábola que Jesus conta do semeador. Então, o semeador é sempre Deus, é Ele, Jesus. A semente é a palavra de Deus que é semeada, que é anunciada, e ao passo que é anunciada é como se fosse semeada, lançada, a nós. Esse terreno, ou esses terrenos que Jesus coloca aqui, somos cada um de nós, Eu vejo assim, que esses terrenos aqui, esses modelos que Jesus dá de terrenos aqui, representam muito o mundo em que nós vivemos, A situação em que nós nos encontramos diante da nossa vida. E aqui é interessante nós nos perguntarmos, quando Jesus ele fala aqui, por exemplo, do primeiro modelo de terreno, que é estar às margens, à beira do caminho, Então, não estar no caminho. E essa deveria de ser uma pergunta que nós deveríamos nos fazer hoje para nós, Nós, em que lugar nós estamos? Nós estamos à margem ou estamos no caminho? Porque se nós estamos à margem, quer dizer que nós estamos fora do caminho. E se nós estamos fora do caminho, é sinal de que nós não estamos fazendo o quê? Uma caminhada. Então nós seremos esse terreno aí suscetível aos ataques, de forças externas que virão e vão roubar de nós aquilo que é de mais bonito que nós temos, que é a semente da palavra de Deus. E olha como nós hoje, se a gente perceber, fazendo uma analogia aqui da palavra de Deus, que cabe, e a palavra de Deus nos ajuda a fazer essa analogia. Hoje nós vivemos num tempo que existem tantas coisas que estão roubando aquilo que é sagrado em nós. Estão vindo e estão destruindo aquilo que é sagrado em nós. Parece essas aves do céu aqui que diz o primeiro terreno. Diz a palavra aqui, que o terreno na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram as sementes, devoraram, destruíram, não deixaram nem as sementes fazer o seu processo de germinação. Então, logo foram devoradas. Então, isso é uma coisa muito interessante a gente tomar cuidado. Porque se a gente está fora de Deus, está fora dessa caminhada, está fora desse caminho, nós estamos muito suscetíveis aos ataques que vamos receber. E esses ataques não vão ser só ataques para combater contra nós, mas eles virão e nos consumirão, vão nos destruir. Agora, se nós estamos no caminho, nós vamos receber ataques também das aves aqui do céu? Sim, mas só que não vão nos destruir, é diferente. Então, se nós estamos no caminho, nós vamos perseverar. Agora, se nós estamos fora, qualquer coisa vai nos destruir, vai nos consumirmos
E aqui é interessante, né, essa analogia que Jesus faz, esse exemplo que ele dá do terreno. Depois temos um outro modelo de terreno, que é o terreno pedregoso, né, das pedras. E aqui o terreno pedregoso lembra muito as dificuldades, as intempéries, as dificuldades que as pedras do caminho que nós vamos tendo que enfrentar. E se a gente não cuida, a gente vê essas pedras não apenas como obstáculos. Uma coisa é um obstáculo que a gente tem na vida. Outra coisa é a gente olhar para isso e achar que não tem mais o que fazer. E essas pedras do caminho, se a gente não cuida também, elas vão nos impedir de nós continuarmos a nossa caminhada. Nós até começamos, né? E é muito interessante, né? Muito sábia a comparação de Jesus, né? Quando ele diz, né, que por causa da pouca terra que se tinha, a semente até brotou, né? Mas não conseguiu sobreviver por causa que não era enraizada, não estava enraizada. E aqui é interessante a gente ter presente, né, também, que às vezes as pedras, as dificuldades da vida vai nos fazendo com que a gente se desista, desanime e não queira continuar a nossa caminhada. Ah, mas é tão difícil, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Ah, mas se soubesse o que eu passo para que a minha vida, tantos problemas. Então essas são as pedras, são os obstáculos da vida. E aí o que eu tenho que fazer? Ficar chorando, lamentando? Não, eu tenho que encontrar um caminho, um meio para mim transpor isso da minha frente. Se eu não consigo tirar, eu tenho que arrumar uma forma de passar pelo lado, ou escalar e pular para o outro lado. Então, né, se é um penhasco, eu tenho que ver se dá para mim passar para o outro lado. Se não dá, eu tenho que tentar escalar para mim. Então, é isso que nós precisamos aprender, senão nós não vamos fazer a nossa caminhada. E depois Jesus nos fala, né, do terreno meio dos espinhos, né, que sufoca, né, sufoca a semente e não deixa também essa semente crescer e dar os frutos que precisa dar. E essa é uma realidade também no mundo em que nós vivemos. Nós não cuidamos, nós temos tantas coisas na nossa vida que vão sufocando as coisas de Deus. Hoje eu ainda falava para uma pessoa, né, é muito interessante que facilmente nós negociamos as coisas de Deus na nossa vida. Se vai faltando tempo, porque nós surgindo coisas na nossa vida, nós logo vamos tirando as coisas de Deus, né? Porque não dá, não vou na missa porque não tenho tempo, não rezo porque não tenho tempo, não faço isso porque estou muito cansado, tenho muita coisa para fazer. Mas aí tem tantas coisas na nossa vida que são supérfluas que nós não negociamos. São inegociáveis na nossa vida. Principalmente aí, né, moçada aí, né, tem uma moçada aí não só jovem, mas uma moçada aí já mais de idade, do bendito celular aí que fica às vezes horas e horas, né, não é um minutinho ou outro assim, horas e horas ali vendo coisas fúteis e coisas que nem condiz com a vida de um cristão. Mas vai negociar isso, ver se ele quer abrir mão disso. Então, isso são coisas, isso vai sufocando o que é de Deus em nós. Quando nós começamos a dar vazão para isso na nossa vida, ficar vendo porcaria na internet, videozinho que não diz nada com a vida nossa cristã, não sei o que, conversinha que não diz nada a ver com a nossa vida cristã, o que você está fazendo aí na sua vida? Está sufocando aquilo que é de Deus. Não está deixando que aquilo que é de Deus cresça, porque você está deixando que essas coisas vão entrando na sua vida e vão entrando e cada vez mais, e a tua vida vai se tornando o quê? Isso. E agora não tem tempo para rezar um terço, que é 15 minutinhos. Não tem tempo para ir numa missa, que é 1 horinha. Não tem tempo para rezar fazer uma oração antes de dormir, quando se levanta, que coisa de 5, 10 minutinhos. Daí fica 2, 3 horas vendo videozinho porcaria na internet. Então, aí a pergunta é, quem realmente nós estamos servindo? Né? Do que nós estamos nos alimentando? E é interessante, irmãos, a gente tem até um ditado popular, né, que a gente se transforma naquilo que a gente se alimenta, aquilo que a gente consome, usando essa palavra hoje do nosso tempo moderno, né, consumismo, né, aquilo que nós estamos consumindo é o que nós vamos nos tornar. Então, se nós consumimos as coisas de Deus, nós vamos nos tornar naquilo que Deus espera de nós. Agora, se nós consumimos outras coisas, é isso que a gente vai se tornar. Mas Jesus ele fala também do terreno bom, que é isso que ele quer e espera de cada um de nós.
que nós sejamos esse terreno bom. E é claro que no terreno bom também tem dificuldades. Às vezes mesmo no terreno bom vai ter uma pedra, vai ter um toco lá no meio, na verdade, vai ter lá um mato, uma erva daninha, mas esse terreno ele consegue não deixar que o negativo, o que é ruim, seja predominante na vida dele. E é isso. Se a gente olhar na nossa vida, nós nunca vamos ser 100% bons, certo? Mas a gente não pode deixar que o mal predomine em nós. Não podemos deixar que o mal domine-nos. O mal, a maldade, ela sempre vai estar presente em nós, nós vamos ter que estar lutando todos os dias contra ela. Ela não pode dominar-nos, ela não pode ser aquilo que nos faz a razão da nossa vida, ou é aquilo que pauta a nossa vida. Não, nós temos atitudes às vezes que não são boas, mas a gente precisa estar trabalhando para corrigir. Então, mesmo um terreno bom, por mais bom que ele seja, ele vai ter alguma coisa que não é tão boa. Mas precisa estar aberto para corrigir isso na nossa vida. É isso que o Senhor pede para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com o Padre Elisandro Scarce,